linda! Gente, hoje eu tô aqui pra falar ainda um pouquinho mais sobre aquela doença super chata, pé, mão e boca, que a Elisa ainda não curou totalmente. Tem muito tempo que eu postei o vídeo pra vocês, né, mostrando o estado dela. Tinha uma semana mais ou menos que tinha acontecido. Ela tava toda cheia de bolinha pelo corpo. Algumas pessoas falaram que poderia ser catapora, mas não. Foi doença pé, mão e boca, que é uma doença nova, que não tem vacina contra essa doença. E eu vim fazer esse vídeo informativo pra outras mães, falando como é que foi o depois desses 5 dias, né? Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, entender melhor como é que começou, como é que eu descobri que ela tava com essa doença e tudo mais. E agora eu vou dar continuidade àquele vídeo, né? Falando do ponto que eu parei de falar. Depois que surgiu aquelas bolinhas pelo corpo da Elisa, assim, por inteiro, a coceira passou, graças a Deus. Isso era em torno do 5º dia. Bu! Que susto, doida! E aí, depois do 5º dia, que saiu todas aquelas bolinhas pelo corpo dela, coceira passou, graças a Deus, e aí começou a secar. Demorou alguns dias para aquelas bolinhas secarem e cicatrizarem. Em vários vídeos que eu vi, em várias coisas que eu pesquisei na internet, dizia que durava durante 10 dias, 15 dias, essa doença. Mas, gente, não. Essa doença dura muito mais do que a gente imagina. Portanto, agora já tem mais de meses, né? Tem 1 mês e pouco que a Elisa teve, assim, um primeiro sintoma. E ela ainda tá tendo, como se diz, sintomas da doença. E aí, logo após que secou todas as feridas, ela começou a descascar. Começou descascando a mãozinha, assim, em volta da unha dela descascava, saia a pele, igual que ela tinha, sabe? Primeiro parecia que ela tinha ficado muito tempo de molho dentro da água e a mão ficou toda enrugadinha, sabe? E aí aquela pelezinha foi soltando, descascando completamente mesmo, descascou toda a mão. Aí depois que a mão tinha passado de descascar, começou a descascar os pés. E aí descascou todo o pé, a Elisa ficava até agoniada. As bolhas, elas eram secas, sabe? Não era aquela bolha igual a gente normalmente tem aguinha dentro. Não tinha aguinha dentro. Ela secava sozinha e abria sozinha. E aí quando começava a pelinha a soltar, eu ajudava cortando pra ela não ficar puxando, porque eu ficava com medo dela puxar e ferir e machucar de verdade. E aí passou, né, essa fase, e eu comecei a perceber que a unha dela estava descolando. Não de todas as unhas, não de todas as mãos, mas algumas unhas estavam descolando. Assim embaixo eu percebia que estava levantando. E gente, que agonia que foi aquilo. Eu já tinha recebido relatos de algumas mães que depois a unha ia cair, mas eu não levei muita fé, porque algumas mães falaram que não caíram e tudo mais. E a unha da Elisa caiu. Caiu, algumas não foram todas as unhas, mas algumas caíram. Mas, como eu falei, começou levantando, né? A unha embaixo levantava. E embaixo, a unha foi crescendo normal. Quando a unha de cima caiu, embaixo já tinha praticamente uma unha bem fininha, bem diferentinha, mas já tinha uma unha ali, sabe? Não ficou aquela coisa horrorosa, sem unha e tal. E ainda tá caindo a unha dela, né? Portanto, tem um pezinho dela que uma unha já caiu a metade. Metade tem um pedacinho ainda agarradinho. E no outro pé, a unha embaixo tá solta, mas em cima ainda tá grudadinha. E aí eu deixo, sabe? Eu deixo soltar. E ela, quando percebe que a unha levantou, ela vem e pede: mamãe, corta. Aí ela pede pra eu cortar aquele pedaço que tá levantado. E aí eu tiro o excesso pra não ficar agarrando em alguma coisa, não ficar machucando. Mas é isso, gente, ó. Como eu falei, já tem 1 mês e pouco que ela ainda tá nessa. As unhas da Elisa caíram quase todas, né? Ela caiu esses 2, caiu essa daqui. Essa daqui eu percebo que tá caindo ainda, sabe? Ela começa a cair de baixo pra cima. E aí aqui embaixo ainda tá com um negocinho assim meio estranho, meio altinho, que você percebe que vai caindo. Outras unhas começaram a aparecer agora, que tá soltando um pouquinho embaixo, ou seja, eu acho que as outras unhas também vão cair. E aí a pele dela, depois que secou, né, que saiu todas as casquinhas saíram em torno de uns 20 dias por aí, mas ficaram várias manchinhas brancas. E eu perguntei à pediatra dela se aquilo iria ficar pra sempre, se ela iria ficar marcada e tudo mais. Ela disse que não, que conforme o tempo fosse passando, né, essas manchinhas brancas iriam sumir, porque o sol vai queimar e aí acaba sumindo. Que elas ficaram branquinhas porque o sol batia na outra pele, né, na pele ao redor,
mas não batia aonde tinha casquinha. E aí por isso que ficava branco. Mas que com o tempo isso sumiria. E eu espero muito que isso suma, né? Porque imagina, né? Ainda mais menina com a perna marcada, porque ficou mais concentrada as manchinhas brancas dela, assim, na área do joelho e tal, assim, na perninha. E eu espero muito, muito, muito que isso suma, porque ainda mais por ser menina, né? Ficar marcada deve ser muito ruim. Muitas mães perguntam sobre remédio, que é a primeira dúvida que a gente tem. Inclusive eu comentei isso no primeiro vídeo. E não existe um remédio pra curar ou para amenizar. Não tem, gente. Não tem um remédio que você coloque. Os médicos não aconselham a colocar. Como eu falei, eu espero muito que o cientista desenvolva logo uma vacina contra isso, uma solução contra isso, porque é bem doloroso. Mas não tem nenhum tipo de remédio, a gente não usou. Uma pomadinha, né? Era uma pomada pra tentar aliviar, mas que não aliviava coisíssima nenhuma. O melhor mesmo que funcionou com a Elisa era o pano molhado. Pra saber exatamente, eu falei sobre as pomadas que eu usei e tudo mais, o que deu certo, o que não deu, no primeiro vídeo. Essa é uma doença muito chata e demora muito pra curar. Como é que vocês viram? Tem 1 mês e meio que a Elisa... 1 mês e meio? Mais de 1 mês e meio, gente, que a Elisa tá com isso e não sarou ainda. E é bem agoniante, né, essas unhas dela do jeito que tá. Mas agora é a fase final, né? É a fase de esperar agora realmente a troca de todas as unhas, a troca, a pele melhorar, né? O sol queimar e sumir as manchinhas. E de resto é tudo mais tranquilo. Mas foi um perrengue bem grande, principalmente nos primeiros dias, como eu contei pra vocês no outro vídeo. E é isso, eu vim mesmo passar um pouquinho do meu relato de como é que foi. Como é que a gente fez? A gente evitou o máximo a Elisa tomar sol. Até agora ela não tem tomado bastante sol devido a não ficar com as marcas, sabe? A unha, sempre que soltava um pedaço, eu cortava. A pele a mesma coisa, quando soltava eu ia lá e cortava. Tudo pra evitar com que ela puxasse e se machucasse. Então trocou. A pele da mão trocou inteira, dos pés trocou inteira. A pele descascou e ficou as manchinhas. E as unhas ainda estamos no processo de troca. Ainda estão caindo algumas e trocando as unhas. Eu espero ter ajudado alguma mamãe com as informações que eu tenho passado aqui no vídeo sobre essa doença. E espero muito que os cientistas, né, que inventam as vacinas, eu acho que é. Que eles inventem logo uma vacina contra essa doença horrorosa, porque essa doença é terrível, é agoniante, é sofredora tanto para os pais quanto para a criança. É tenso demais, é uma doença que você pega, né? Ela, com certeza, eu acho que no dia 12, no 12 de outubro, ela deslocou o braço, né? Essa parte aqui do braço da criança, até os 5 anos, se você fizer qualquer tipo de pressão, pode ser que solta. E a Elisa se pendurou, ela tava de mão dada comigo e ela se pendurou. Nisso que ela se pendurou, ela soltou o braço. Quando ela soltou, a gente correu com ela pro hospital. Nesse momento desse contato com outras crianças lá, eu acredito que ela pegou. Porque isso aconteceu num sábado, quando foi na segunda noite, a Elisa já começou os sintomas de febre aparecendo e tudo mais, e da doença. Então foi o único contato que ela teve com crianças, assim, diferentes e que pudesse ter alguma doença. Foi nesse momento, porque é uma doença que passa de contato, você estando em contato com outras crianças, você pega. E aqui em casa, muita gente me perguntou, como é que você fez com o irmão? Como é que vocês fizeram pra vocês não pegarem? Eu evitei, eu pedi o Kaique o máximo pra ele não ficar agarrado com a Elisa, pra ele evitar, porque eles são muito grudinhos. Eu evitei pedir ele pra ficar um pouco longe e tudo mais dela. Mas confesso a vocês que esse negócio não funcionou muito bem, não. Eu tava morrendo de medo do Kaique pegar, porque por mais que eu falasse com ele, vira e mexe, tava Kaique agarrado com a Elisa, fazendo carinho. Ele, tadinha, mamãe, tô com pena dela, eu vou ficar longe dela. Então, graças a Deus, ele não pegou. Eu acredito que pegue mais fácil em crianças menores de 5 anos, porque tem a imunidade mais baixa. Eu não peguei nada, Ezequiel também não pegou nada, as outras pessoas que tiveram contato com ela também não pegaram nada, minha avó, minha sogra, ninguém teve nada, graças a Deus. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado alguma mamãe. Beijo e até os próximos vídeos. E a palavrinha mágica, pelo amor de Deus. Hashtag pisca-pisca. Por quê? Porque o pisca-pisca tá piscando na minha frente. Eu só sei isso. Comenta aqui que eu vou dar coraçãozinho no seu comentário. E deixa também, gente, aqui dicas. Se você passou por essa doença com seu filho, ou com seu sobrinho, ou conhece alguém, conta aqui embaixo nos comentários pra outras mamães lerem também. Quanto tempo durou? Isso daí é uma dúvida também que eu tenho. Vocês que já passaram por isso, quanto tempo durou até a criança cair totalmente a unha e crescer uma nova e ficar 100% curado? Quanto tempo demorou? Porque a Elisa até agora, como eu falei, não curou 100% e eu tô agoniada logo pra poder ela ficar totalmente curada. E é isso. Beijo e até os próximos vídeos. Bye!